Muito bem, já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para dar continuidade aqui à nossa conversa. Olha, hoje, terça-feira, aconteceu a 4ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. E é uma parcela da população que cresce cada vez mais, são os idosos, e por isso é importante discutir a condição social dessas pessoas, as perspectivas de futuro. E agora eu vou falar sobre esse assunto. Vou receber aqui o ouvidor da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Antônio Torres. Por favor, Antônio. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo Seja certo, bem-vindo. senhor. Obrigado. Então, Antônio, que avaliação você faz desse evento, dessa conferência, né? Já a 4ª realizada aqui no Acre. E como eu citei agora há pouco, a parcela de idosos cresce a cada ano. Então é preciso pensar as políticas públicas para essa parcela da população. Correto. Cada conferência, ela é sempre um bom sinal para a população como um todo. E a realização desta conferência da pessoa idosa, muito mais importante ainda, Rogério, porque assim, ela vem sendo construída ou vem sendo trabalhada com os municípios, é uma realidade desafiante, inclusive trabalhar com a própria pessoa idosa, mas assim, foram trabalhados com mais de 450 pessoas que se envolveram dentro das conferências municipais, e hoje aqui temos uma média de mais de 80, mais de 100 pessoas, na verdade, que estão participando ou que participaram desta conferência estadual, onde tem os representantes dos diversos municípios, e a partir daqui tirar os delegados que irão participar da conferência em Brasília. Em linhas gerais, quais foram as diretrizes estabelecidas aqui nessa conferência estadual? As diretrizes estão muito pautadas, porque são vários pontos que foram levantados, mas estão muito voltados sempre para aqueles temas que são o foco. Qual é? A questão de empoderar ou dar condições à pessoa idosa a verdadeira condição de viver como cidadão, direito à proteção, a questão da mobilidade, que é algo extremamente importante. É preciso focar hoje a prioridade da mobilidade urbana para facilitar, inclusive, a questão do acesso à pessoa idosa e também a questão do financiamento das políticas para a pessoa idosa, para que sejam realmente cada vez mais reforçadas. Quando chega nessa parte do financiamento, os governos em geral têm muita preocupação, tem a questão da previdência, só que é preciso enxergar um outro lado também, que a população vivendo mais também vai produzir mais, ou seja, vai trabalhar mais tempo, vai ter mais atividades que vão aquecer a economia. Então é preciso enxergar o idoso como um cidadão em sua plenitude, né? Exatamente. E enxergar e dar as condições a esta pessoa idosa para que ela realmente se sinta valorizada no seu meio, seja valorizada dentro da família, seja valorizada dentro do ambiente de trabalho, do ambiente social, e que tenha inclusive o devido respeito às suas condições. Porque a gente sabe que quando tratamos da questão da pessoa idosa, qual é a idade? É a partir dos 60 anos. É lógico que você vai ter o idoso muito mais firme, pronto, mas você também vai ter o idoso que está com 70 ou 80 ou até 90 anos, que muitas vezes estão numa fase de debilidade. E isso precisa com que a sociedade também compreenda e comece a criar uma cultura do cuidado. É a cultura que você falou, que é importante que as pessoas comecem a enxergar o idoso de uma outra forma, sobretudo pelo respeito à experiência de vida, né? Claro, imagina só toda a experiência, tudo aquilo que foi trabalhado, vivenciado por esta parcela da população, ela não pode ser descartado como algo que não teve nenhuma importância e às vezes até por muita gente começa a encarar como se fosse um peso. Isso, né, é inaceitável. E olha que para ser idoso só tem uma condição: todo mundo quer viver muito, mas para viver muito tem que chegar a ser idoso. E ao chegar nessa idade, todos precisam ter as condições, ou desejam ter as devidas condições de cidadão. E Antônio, é isso que a gente enfrenta cada dia e tenta superar também. Em relação a números, como é que é a realidade do Acre se comparada a de outros estados? Olha, para hoje a gente, de acordo com o IBGE, a população de idosos no Brasil, ela cresceu de 2011 para 2013
assustadoramente. Foi um salto ali de pelo menos 17% a mais. Então a gente tem um número muito grande. No estado do Acre, nós temos para mais de 50 mil idosos, que é a pessoa que está acima dos 50 anos ou 60 anos. E em Rio Branco, especificamente, nós temos para mais de 22 mil idosos. E isso exige cada vez mais que se amplie os serviços no que diz respeito à defesa e à garantia dos direitos dela. Agora, muitas coisas avançaram, mas tem outras que precisam avançar ainda mais. Por exemplo, nós temos um investimento do Estado, já na primeira gestão do governador Tião Viana, e vale a pena a gente ressaltar, investimentos na construção de centros de convivência. Porque aqui em Rio Branco tem o Centro-Dia, que o Centro-Dia ele é gerido pelas sedes, justamente para trabalhar com idosos e fortalecer o vínculo familiar. E os centros de convivências, ele permite também várias outras atividades, onde estão sendo, aqui em Rio Branco, tem centro de convivência, foi entregue um em Feijó, o ano passado, este ano foi entregue um outro centro de convivência em Rodrigues Alves, e tem um outro em fase de construção em Tarauacá, e está previsto também em Chapuri, além do fortalecimento de alguns serviços de acolhimentos, como o Lar dos Vicentinos em Cruzeiro do Sul. O Lar dos Vicentinos aqui tem uma emenda, inclusive, do senador Jorge Viana, que veio para poder ajudar a fortalecer dentro da questão de equipar, auxiliar nos trabalhos dessas casas acolhedoras, e, enfim, e aí também aproximar ainda mais as diversas políticas. E para a gente fazer isso também, hoje a gente considera fundamental a questão do fortalecimento do conselho, dos fóruns, porque eles são órgãos que permitem com que os pontos que ainda precisam ser orientados, os pontos que precisam ser consertados, a política que precisa ser melhor implementada, vem justamente a partir deles. São as instituições que fiscalizam e que cobram do poder público. E é fundamental. Agora, falando um pouco mais desse seu trabalho, agora na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, já foi secretário de governo e agora está nesse setor específico que é a ouvidoria. Como é que funciona? Olha, lá está funcionando da seguinte maneira. Dentro da Sejud nós temos duas ouvidorias, que é a ouvidoria dentro dessa parte mais jurídica, que já tinha, que era o Unicácio, e ele continua. Então toda essa questão mais jurídica, essa questão que geralmente está relacionada à violação de direitos, seja dentro da questão prisional ou outras situações mais... Ele é quem está atendendo. Eu fiquei responsável por essa questão da ouvidoria na parte social, e aí me foi incumbido especificamente para estar acompanhando, inclusive essa questão da política da pessoa idosa, né, porque quem executa essa política não é a secretaria, ela é executada a partir das secretarias municipais e também estaduais, aí acompanhar dentro da questão da situação, seja na área da saúde, seja a questão da assistência, rede, né, que assiste essa rede de assistência. Então, o meu papel hoje dentro da secretaria é justamente estar articulando, quando tem denúncias, a gente está podendo encaminhar aos órgãos responsáveis para que possam tomar as devidas providências, fazer os devidos encaminhamentos. Por exemplo, hoje existe na secretaria como um todo, tanto a nível de Estado como de Brasil, o famoso Disque 100. E aí o Disque 100 ele identifica quais são as denúncias que a população apresenta e depois faz um encaminhamento. Uma vez que é encaminhado para a Sejud, e dependendo da área, cabendo a minha responsabilidade, a gente faz os encaminhamentos para as outras. Quais são hoje as demandas que mais chegam lá na ouvidoria? Olha, hoje, no que compete à minha área, o que a gente recebe muito mesmo são denúncias no que diz respeito à violência à pessoa idosa. Essa é uma das coisas que a gente precisa superar muito. Por quê? Porque existem vários fatores que levam a essa questão da violência. É impressionante. Por exemplo, a gente sabe claramente que muitos idosos, eles são extorquidos ou eles são explorados
por familiares mesmo. Às vezes a pessoa tem a dependência química e utiliza-se disto, às vezes abusa, maltrata, e muitas denúncias que são levadas, o Ministério Público tem também sido muito efetivo nas investigações e resolvidos muitos problemas. Para a gente encerrar sobre a conferência estadual que aconteceu hoje, o que o Acre vai poder contribuir para a política nacional em relação à pessoa idosa, na conferência nacional? Olha, o Acre vai estar contribuindo justamente com toda essa reflexão das ideias e das propostas voltadas, repito aqui, pela questão de que seja cada vez mais as instituições, elas cada vez mais sejam responsabilizadas ou preocupadas com essa questão da acessibilidade, a questão do fortalecimento e também do financiamento de políticas, mesmo que comecem a ter cada vez mais a prioridade no financiamento das políticas relacionadas à pessoa idosa, e inclusive também o próprio estatuto, que ele seja cada vez mais divulgado, promovido e compreendido e assimilado pela sociedade. Conversei com Antônio Torres, que é ouvidor da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. Muito obrigado, Antônio. É um prazer e estamos sempre à disposição. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Continue com a gente.